que guia suas ações? A filosofia nos mostra três diferentes formas de enxergar o mundo que conduzirão de maneiras diferentes as suas ações. Essas três formas são como lentes, que nos fazem ver a realidade por diferentes ângulos e, portanto, trarão respostas diferentes para perguntas difíceis como: que tipo de pessoa eu quero ser? Será que o que terei de fazer para ser uma pessoa virtuosa me fará feliz? É melhor sofrer uma injustiça ou cometer uma injustiça? E diante da possibilidade de um erro grave, será que estou disposto a morrer para não trair a minha consciência? Ocorre que muitas pessoas acham que elas são seus pensamentos. Errado, elas verdadeiramente são suas crenças, e essas só são descobertas por meio das suas ações, na realidade do mundo que nos revelamos e verdadeiramente nos conhecemos. Uma frase que resume isso tudo é: o que tu fazes fala tão alto que não consigo ouvir o que tu dizes. Bom, mas se nossas crenças moldam nossos valores e nossos valores guiam nossas ações, quais são os fios condutores das nossas crenças? Qual o seu verdadeiro sistema de valores? É exatamente isso que esses três etos, três correntes morais ou diferentes visões de mundo nos mostram. Eles são tão importantes que dominam a humanidade há séculos e explicam, inclusive, os diferentes conflitos existentes na sociedade por pensarem de maneiras diferentes. São eles a ética das virtudes de Aristóteles e Tomás de Aquino, a ética da explicação do comportamento humano de David Hume e a ética da utilidade de Jeremy Bentham e John Stuart Mill. Vocês já ouviram falar delas? Então, mas elas são fundamentais para você entender quem você é e por que age da forma que age. Mas antes, precisamos dar um passo atrás e entender como pensamos. E para isso, seguiremos o modelo de John Paul Minda, PhD em Psicologia e professor da Universidade de Oeste Ontário. Mas só uma coisa, se você está gostando do conteúdo, não esquece de deixar um like, isso vai ajudar essas informações a chegarem em mais pessoas. Bom, o Dr. Minda esclarece que o processo de pensar obedece o seguinte esquema: a nossa mente tem um componente de raciocínio dado pela razão, e essa tem duas funções, uma dirigida para a ação e outra para compreender a realidade, as situações do dia a dia. Como funciona o processo que nos leva a agir? A nossa inteligência capta os nossos princípios e valores, a nossa régua moral, e os conecta aos nossos desejos em um processo de idas e vindas, em que ficamos medindo o custo-benefício de realmente agir. O custo é todo esforço a ser despendido e as consequências ruins que porventura possam estar envolvidas nessa decisão. Os benefícios serão as consequências boas. Nesse cálculo também está envolvida a oportunidade da ação, ou o momento adequado para agir, e portanto se ela deve ser postergada ou ocorrer imediatamente para uma maior possibilidade de êxito. Da razão nasce um outro elemento, a vontade, uma força orientada a decidir que mobiliza todo o ser humano. A própria inteligência, que continua fazendo a pessoa raciocinar, os instintos, condicionamentos e emoções, que colocarão o nosso corpo no estado adequado à situação que estamos envolvidos. De forma resumida é assim, mas esse é o processo perfeito de pessoas racionais, que pensam antes de agir. Quem obedece a esse processo em apenas algumas ocasiões são consideradas pessoas insensatas. Por outro lado, você já deve ter ouvido aquela frase: a ignorância é a mãe de todo sofrimento. Então, quanto menos informações temos, mais enxergamos apenas os benefícios que serão gerados. Ou seja, na incompreensão, cedemos aos nossos instintos e desejos, aquilo que é mais fácil e cômodo de ser feito no momento presente, e não necessariamente o certo a ser feito no esquema mais racional. O que esses três etos da filosofia nos explicam? Simples. No corpo, os princípios orientadores gravados nos nossos instintos e condicionamentos, e na mente, os significados de certos conceitos que constroem a régua moral que conduzirá a nossa vontade e raciocínio. Estranho, não é? Mas veja, por exemplo, o conceito de felicidade. Para uns é uma satisfação com sua autoimagem dentro dos grupos a que ele pertence. Para outros, é a consciência do dever cumprido, de ser uma pessoa boa e justa. E para outros, é uma vida repleta de prazeres, conforto e pouco sofrimento. Em cada uma dessas três formas de enxergar a felicidade, há um fio condutor diferente, que traz consigo um conjunto de disposições que os levarão a diferentes comportamentos para atingirem o que eles entendem por felicidade. Bom,
Começando com o utilitarismo de Jeremy Bentham e John Stuart Mill, esse talvez seja o sistema de maior influência na nossa sociedade atual. Por essa abordagem, avaliamos as diversas situações da vida sempre pelos sentidos, e o objetivo é sempre alcançar a maior utilidade das experiências vividas. Palavra que depois foi substituída por felicidade, e isso ocorrerá quando a pessoa conseguir tirar os maiores benefícios e vantagens das experiências vivenciadas. Para eles, o que produz felicidade ou sofrimento são as ações das pessoas, e essas podem ser de três tipos: boas, quando geram mais prazer que dor; más, quando geram mais sofrimento que prazer; e indiferentes, quando não geram sofrimento e nem prazer. Isso guiará o homem em todas as suas relações com o mundo, mesmo que ele não tenha consciência disso. Para esses pensadores é preciso sempre experimentar, pois somente após vivermos algo é que podemos entender se aquilo é bom ou ruim, pois os nossos sentidos é que irão nos guiar nesse julgamento. Como o que nos motiva nos faz agir, e os olhos procuram o que o coração deseja, sempre estaríamos à procura de desfrutar essas experiências prazerosas e nos afastar daquilo que nos faz sofrer. E com pequeno e grande detalhe, sempre no tempo presente, de forma imediata. Portanto, uma consequência direta dessa forma de pensar é que muitas experiências nos trarão prazer no curto prazo e sofrimento no longo prazo, retornando na forma de vícios, doenças ou perdas. Mas então, o que irá promover uma mudança desse tipo de comportamento? Bom, no utilitarismo, as transformações humanas ocorrem quando a consciência percebe que o que antes dava prazer, agora gera sofrimento, e esse sofrimento é maior que o prazer gerado. Nesse momento, a pessoa começa a despertar e ver que aquele comportamento precisa ser modificado, e isso ocorre com tudo: relacionamentos, hábitos alimentares, trabalho, enfim. Tudo se torna apenas um objeto que está sendo usado para obter determinado benefício. Quando esse benefício já não é mais gerado, estará na hora de buscar uma mudança, uma outra pessoa, um novo trabalho ou novos hábitos alimentares, por exemplo. Uma outra questão importante é que, se a finalidade é puramente buscar prazer, não haveria nenhum parâmetro ético para conquistá-los, certo? Não, a ética para o utilitarista é importante, mas somente porque os relacionamentos também são fontes de prazer e sofrimentos. O que ele se preocupa é preservar a sua reputação e assim garantir benefícios em relações futuras. Cumpre a lei unicamente por isso, para não ser preso, e não por uma consciência de que algo é certo ou errado. Em situações em que somente ele é testemunha de si mesmo, um erro que gere um benefício, mesmo que prejudique outra pessoa, se não afetar sua imagem, é provável que ele faça, pois isso é que comanda suas ações. O certo e o errado para eles é relativo e apenas um cálculo de custo-benefício. Como a justiça funciona em uma sociedade utilitarista? Simples. Sempre que houverem conflitos entre leis, o princípio da utilidade será o que conduzirá à decisão, ou seja, aquela que gerar maior benefício para todos daquela sociedade será escolhida. Isso parece bom, não é mesmo? Pois é, mas oferece grande perigo de violação de direitos humanos como os da vida, liberdade e igualdade perante as leis. E isso principalmente em relação às minorias e grupos mais fracos. Um grande exemplo disso foi o Holocausto promovido pela Alemanha em relação ao povo judeu e a escravidão nos séculos passados. Ou seja, na abordagem utilitarista, os valores morais são geralmente relativizados para a obtenção de benefícios temporários, de uma maioria mais forte, nem que isso signifique acabar com a minoria mais fraca ou fazê-los sofrer desrespeitando os direitos básicos de um ser humano. Não por acaso, uma das técnicas utilizadas por nazistas e escravocratas era retirar a humanidade das pessoas atingidas, tratando-os como bichos ou simplesmente mercadorias. Esses não têm tantos direitos, não é mesmo? E é isso. Nos próximos vídeos trataremos das outras duas filosofias morais, a de David Hume e sua visão do comportamento humano, e a de Aristóteles e Tomás de Aquino, com sua ética das virtudes. Não esqueçam de dar um like, compartilharem esse vídeo e se inscreverem nas Trilhas do Conhecimento, o canal que te explica o mundo.